assim, é um prazer enorme, eu vou começar a me apresentar, né? É um prazer enorme, então, estar aqui realmente com vocês, alegria, tá? Da gente poder se encontrar nesse formato remoto. Eu já confesso para vocês que não foi muito fácil a gente ter essa disciplina no formato remoto, né, Valéria? É porque as universidades, de uma forma geral, né, tanto na graduação como na pós-graduação, elas estão acabando com esse formato remoto, né? Eu acho que isso poderia depois ser até repensado, né, pelas possibilidades que a gente já comentou, mas a gente teve que batalhar um pouco, justificar bastante para a gente conseguir que a gente ainda tivesse essa disciplina no formato remoto. Então, assim, a gente acredita que vai ser uma das últimas no Brasil que vão ser dadas dessa forma, se as perspectivas não mudarem acerca da riqueza que é esse formato, tá? Que esse formato traz. Sou Alba, então, né, meu nome completo é Alba Pedreira Vieira, sou mais conhecida como Alba Vieira, né? Inclusive é um nome que eu uso bastante nos meus trabalhos mais artísticos também, né? Vocês vão ver um pouquinho essa diferenciação, né? Quando eu publico artigos científicos acadêmicos, eu assino o nome completo, Alba Pedreira Vieira, e nos trabalhos artísticos, geralmente, assino como Alba Vieira. Sou goiana, com muito orgulho, nasci em Anápolis, e fui com 16 anos fazer terceiro ano, né, do ensino do que a gente conhece hoje como ensino médico, numa escola que chama pré-médico. Acho que ainda tem essa escola, né, Valéria? Fui fazer o pré-médico aí em Goiânia, fiz o terceiro ano aí, e já dançava, né? Dançava aí com a turminha que a gente tinha lá no Energia com o Jusson, né, Valéria? A gente dançava com o Jusson, mas também dançava com a Sinhá. Comecei a dar aula de dança muito cedo, já no segundo ano da faculdade, comecei a dar aula no colégio, aí em Goiânia. Enfim, e fui fazer muito educação física, né? Eu acho que completamente por causa da dança, né? Fiz Ezefego, formei na Ezefego, aí em Goiás, hoje é da Universidade Estadual de Goiás, né? Na época não, era uma, uma, uma escola superior independente, mas o que eu me lembro sempre lá na Ezefego é das pessoas falarem que até para nadar eu nadava com o dedinho assim, né? Aquela mãozinha ainda do balé forte, né, Valéria? Mas olha o dedinho dela quando ela nada, né? Então, assim, e isso, né? Assim, eu venho de uma família muito dançante, né? Eu tive o privilégio de vir de uma família, né, de meu avô fazendeiro, que a gente ia sempre fazer pamonha, não me esqueço. Né? As crianças ficavam catando milho, né? Eu lembro sempre de catar o cabelinho do milho, mas a gente permeando isso com muita dança na minha família, né? Então a dança foi algo que me marcou muito forte, né? Uma forma de comunicação que eu sempre encontrei muito forte desde pequenininha, né, e muito prazerosa. E aí fiz educação física, logo depois de formada para Viçosa, dei aula de dança, tinha uma escola privada de dança aqui, dei aula de jazz, de balé, o que a gente, naquela época, ainda não usava muito o termo dança contemporânea, mas eu acho que eu identifico mais com o que a gente conhece como dança contemporânea hoje em dia, né? A gente ainda chamava de dança moderna. Fui para os Estados Unidos, fiz um mestrado em educação, voltei e ingressei na UFV como professora, no curso de Educação Física de Dança, né, trabalhando também muito com Laban. Rudolf Laban, quem é mais da dança conhece, sabe quem é, né, perspectiva de arte do movimento. E logo que entrei, fundei um curso aqui de especialização em dança, né, foi o quarto curso de especialização Lato-Senso em dança do país, né, e foi tudo assim nessa sequência, sabe, gente? As coisas foram acontecendo na minha vida, né? Eu olho, eu falo que a vida me presenteou muito, sabe? E aí, logo surgiu um convite da administração da UFV, tá? Entrei em 97 na UFV, esse convite já surgiu em 99, né? Menos de 2 anos depois, para a gente fundar um curso de graduação em dança daqui. Que a gente começou esse curso, né, fundamos o 15º curso de graduação em dança do Brasil, licenciatura e bacharelado, que esse ano faz 20 anos de início das aulas,
né? Fiz doutorado em dança nos Estados Unidos, e esse curso, logo no início, na matriz, tinha uma disciplina que se chamava Dança e Expressão Corporal. Né, vocês viram em alguns dos textos, né, que era o termo que a gente antigamente usava, né, a gente chamava de expressão, que hoje a gente conhece por somática, né, alguns nova dança e tal, mas a gente falava muito como expressão corporal. Fiz o doutorado nos Estados Unidos, que eu me aproximei muito das questões somáticas, né, trabalhei muito principalmente com algumas questões da neurociência, conjugada à fenomenologia hermenêutica, né, as questões de embodiment, né, que a gente ainda tenta uma possível tradução no Brasil, aliada às questões da educação também, né? Trabalhei com Paulo Freire, aliando isso com Paulo Freire, e aí logo que eu cheguei, falei, não, a gente tem que mudar o termo da disciplina, né? O nome da disciplina para dança e educação somática. E hoje eu já mudaria de novo, se fosse possível, para dança e somática só. Né? Eu também já tenho questionado um pouco as questões de educação somática, né? Porque a necessidade da gente ter que conjugar sempre com as questões da educação, né? Porque, na verdade, o termo lá fora é somática, né? Somatics. E aqui no Brasil, né, muitas vezes a gente tem que aliar alguns termos, né, dança e educação é outro termo que a gente tem, como se para respaldar, legitimar a nossa área, a gente tivesse que realmente ligar essas áreas que já estão mais consolidadas e legitimadas, né, que, por exemplo, a questão da educação. Eu acho que é isso. Moro em Viçosa, Minas Gerais, estou falando de Viçosa, Minas Gerais. Muito prazer, muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, Valéria. Bom, meu nome é Valéria Figueiredo, eu sou de Goiânia, sou professora aqui da UFG, já fazem, acho que 27 anos, eu entrei aqui na UFG logo depois do mestrado, mas eu quero ainda reforçar uma questão que a Alba falou sobre a disciplina, que eu acho que é muito importante. Existe um certo paradoxo. A gente que vive universidade, a gente vive de forma permanente essas contradições. Então, por exemplo, nós da arte, a própria educação, né, Andréia? A própria educação física são áreas muito interdisciplinares, transdisciplinares. São áreas de potência, né? De saberes que necessitam circular, necessita ser plural. Mas muitas vezes a própria universidade não nos ajuda, digamos assim, né? Então, estamos aqui, de fato, num programa ou numa versão inédita, que é a possibilidade da gente juntar disciplinas entre programas diferentes. Uma das questões que eu acho que eu convenci rapidinho a Alba, falei, olha, o Prof. Artes é um mestrado profissionalizante, ele está voltado para a formação do professor, e ele está juntando um monte de gente que nem na capital, às vezes, tem dificuldade de estar, né? Então, assim, eu acho que todo esse conjunto, para nós, é muito especial, né, Alba? Assim, essa possibilidade de juntar vocês, juntar nós nessa troca é muito importante. Por quê? Porque as histórias de cada um são muito especiais para a gente. Eu, né, particularmente, acabei, por exemplo, fazendo meu doutorado na área de História e Memória, com histórias de vida. Então, a ideia das narrativas, das histórias de vida, é uma coisa que eu gosto muito. Eu venho estudando há longo tempo. E até entrei no pós-doutorado com a Olga, com a Alba, justamente também trazendo essas questões, da importância das histórias de vidas, das narrativas, né? Daqueles que nos constituem, né? Dos grupos que nos constituem.
Então, eu acabei saindo de Goiânia muito cedo também. Eu fiz apenas um semestre na Isefego. Na época, a gente só tinha educação física como possibilidade, quem era da dança. Eu comecei a dançar muito cedo e acabei indo para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu concluí a faculdade de Educação Física e concluí também uma faculdade de dança. A minha faculdade de dança hoje se chama Faculdade Angel Viana. Na época, ela era um curso técnico, se chamava Espaço Novo. Angel fazia uma batalha gigantesca. Esse curso foram 3 anos e meio, né, de formação. Eu fui da primeira turma, que hoje a gente chama de educação somática. Mas o meu diploma, gente, ele chama Reeducação Psicomotora em Dança. Esse é o que está escrito no meu diploma. Na Angel, no último ano, a gente tinha que fazer uma escolha. Ou você ia para a dança contemporânea, que já tinha esse nome, isso foi em 89, ou você ia para esse ramo, para essa segunda opção que a Angel oferecia, que era reeducação psicomotora através da dança. Era o que ela conseguiu no MEC na época, né? Mas, enfim, a nossa turma, na época, também não tinha dimensão, né? Hoje a nossa turma já comemorou 30 anos de formado, a gente fica bem feliz com isso, nos reconectamos. Uma grande parcela da minha turma continua trabalhando na área de uma maneira muito diversa, o que é muito legal. Então, por exemplo, eu tenho uma colega muito próxima que a gente corresponde, que é a Márcia Abreu, que ela saiu do curso da Angel e entrou para a Rede Sara. Não sei se vocês conhecem os hospitais da Rede Sara, que tem Brasília, Salvador, me parece que hoje Belo Horizonte. Há 30 anos atrás, a Rede Sara abriu um concurso para professor de dança. Quem entrou foi a Marcinha Abreu. E lá ela está até hoje. Tem 30 anos que ela trabalha na Rede Sara. Então, e ela trabalha, enfim, com somática, com dança, né? Nesse campo também da somática. Depois eu acabei fazendo mestrado e doutorado na Unicamp, escolhi fazer o mestrado em artes, mas escolhi fazer o doutorado em educação, que para mim foi uma coisa bastante importante. Fiz com um laboratório, a Faculdade de Educação da Unicamp tem um laboratório que é o Laborarte, da professora Márcia Strazacapa, que é uma pessoa de dança, né, que faz um trabalho muito legal dentro da Faculdade de Educação da Unicamp. Então, enfim, e toda essas peraltices, que são difíceis, né? A gente não é fácil, né? Essas nossas andanças por aí, sempre conectada à UFG, né? E aqui ainda estou. Hoje trabalho em 2 mestrados, né? O mestrado da UFG e como convidada no mestrado do Prof. Artes. E só acrescentar que eu e Valéria, a gente tem tido uma parceria muito frutífera, que nós duas estávamos na coordenação do grupo de trabalho da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, a ABRACE, né, o grupo de trabalho de processo de criação e expressão cênicas. Acho que desde 2017, né, Valéria? Nós fomos eleitas em 2017 e a gente só deixou, né? Fomos reconduzidas, e a gente só deixou agora em 31 de dezembro de 2021. Né? Então, foi uma oportunidade ímpar, né, de nos aproximarmos ainda mais também.
Bom, então, gente, né, é o plano de ensino que já foi disponibilizado para vocês, só para a gente dar essa passada mais rápida, né? Na UFMG, ela tem o código, né, da Escola de Belas Artes, da EBA, 814G, Arte, Educação e Somática, né, oferecida para o mestrado e doutorado, mas também, né, com vagas para os alunos que a gente chama de isoladas, né, eu representando, né, o PPG Artes da UFMG, a Valéria, o Prof. Artes do IFG, nessa linha de pesquisa, lá na UFMG, pelo menos, que chama Arte e Educação. E aí aqui eu falo, né, dessa interação do programa com o mestrado profissional em artes do Instituto Federal de Goiás, né, e aí do IFG também com PPG Artes da UFMG. Então, a gente vai estudar no campo da arte, da educação e da somática, né, entendendo que são campos que dialogam, né, mas cada um é considerado um campo, né, esses processos plurais e interdisciplinares, né, também a gente pode encarar aí, né, eu trabalho muito com a perspectiva transdisciplinar, multidisciplinar, né, os ambientes educacionais formais e não formais. A gente viu hoje que, principalmente, né, quem faz parte do mestrado, do IFG, tem essa atuação na educação formal, na escola, mas aí também a gente tem algumas outras pessoas que estão em outros ambientes que a gente encara como uma educação não formal, né? Inclusive, existe uma linha de pensamento hoje que fala que o maior ambiente educacional, ele é o não formal, que é a televisão, né? E hoje eu falo que não é nem mais a televisão, né? Mas é o celular, que é o Instagram, o TikTok, né? As outras redes sociais, né? Mas isso tudo a gente não pode deixar de falar que é uma forma de educação, né? Esse ambiente não formal, alguns poderiam chamar de informal, porque ali ocorre uma educação. Só que muitas vezes, né, não é aquela educação que a gente realmente desejaria, né, que ela ocorresse, mas que ela é muito forte, né, na vida de todos, né, e não só de crianças e jovens, mas de adultos também. Aí a gente vai falar, então, nessa questão da pesquisa e da criação das artes do corpo, né? A Lana, quando ela fala do corpo como protagonista, né? O corpo é esse articulador desses diferentes campos, né? Arte, educação e somática. A gente vai falar de experiências teórico-práticas e vamos realizar experiências teórico-práticas aqui também, para a gente avançar, articular e avançar e construir conhecimento, né, e compreensão na contemporaneidade, com o pensamento contemporâneo, né, por exemplo, como que o corpo ele se articula com as questões de cognição e da expressividade. Né? A cognição, a gente, principalmente hoje pelos estudos da neurociência, né, a gente não entende mais a cognição, o pensamento, a cognição só mental. A gente fala né, assim, do corpo, o que é esse pensamento do corpo, né? E como que esse pensamento ele se constrói no corpo e ele se expressa pelo corpo. A gente também, então, aqui a gente fala mais de uma tangenciamento de uma maneira transversal, né, com as questões da saúde, da educação e da arte, né, mas sempre tendo o corpo como protagonista disso tudo. Como objetivos, né, os estudos interdisciplinares entre arte, educação e somática, e suas ações nos diferentes âmbitos educacionais, né, gente? Então, assim, a gente sempre pensar no que tem sido feito, né, muito mais do que só a gente também articular e trazer as questões teóricas para a nossa disciplina, em como que as ações, elas alimentam a teoria alimentação, e essa retroalimentação, como que isso vai acontecer nesses ambientes educacionais que a gente falou, tanto formal como não formal. A gente pensar em algo que, na verdade, a gente já começou a fazer, né, que são essas teias, essas redes plurais, experiências, inclusive, inclusivas, né, que podem construir vias e possibilidades da arte,
quando a Valéria vai tratar muito, né, dessa questão da interiorização, assim como a internacionalização é importante, né, interiorização, isso é uma perspectiva inclusiva, né, para além daquilo que a gente já pensa de inclusão. Quando a gente fala em inclusão, a gente pensa muito nas pessoas deficientes, mas pensar em todas as formas de inclusão. Alguns de vocês falaram muito da questão, por exemplo, da educação decolonial, né? A gente não, muitas vezes se esquece da inclusão dessas outras populações, né? Que estão fora, principalmente, do ambiente da educação formal, né? E como que a gente pode não só buscar, mas como a gente pode propor, algo que eu falei que era um diferencial do trabalho do Rogério, né, que ele não só vai fazer um diagnóstico, como ele vai propor um curso de formação continuada, né, mas a gente buscar e propor esses lugares para a gente buscar emancipação e transformação. Né, o grande mote da nossa ação, né, enquanto artistas, enquanto profissionais, né, da educação, é a gente transformar, né, mas transformar sempre muito, usando um termo agora já do Jovair, né, com esse pensando nesse chão, né, que chão que é esse que a gente pisa, que é cheio de fissuras, né, lembrando aqui tem um texto do André Lepec, ele também trabalha com a questão da errância, né, que a Maíra falou com a gente, da pesquisa como errância, mas ele tem um outro texto dele que ele fala muito da questão da gente buscar fissuras, né, e de como que podem brotar possibilidades dessas fissuras, desses chãos que a gente pisa. Então, a gente não pensar na fissura do nosso chão como algo que vai nos fazer tropeçar, mas como que a gente pode pensar nessas fissuras do nosso chão que a gente pisa no dia a dia, da realidade, seja da escola, de outros ambientes que a gente atua, como dali pode brotar vida, né? Tem até uma imagem muito bonita que eu sempre, que eu gosto muito, né? Que assim, que às vezes quando eu vou aí no Cerrado Goiano, gente, eu adoro para a Chapada dos Veadeiros, né? E que tem aqueles lugares, né? Assim, de campo enorme, às vezes muita pedra. E aí a gente vê dali brotar, né? Vê um galinho né? Assim, um galinho brotar, uma árvore que começa a brotar ali no meio de pedras, né? Então a gente pensar nesses lugares de possibilidades de emancipação e transformação. Reconhecer as práticas somáticas como lugar de articulação e construção de conhecimento nas artes da cena. Então, assim, a gente não pensar só a prática somática como terapia, ela é terapia, né? Ela é educação, mas as possibilidades também dela se articular com as artes da cena como lugar de criação. Né? Um dos textos que a gente viu hoje, né, leu para hoje, que é aquele da Tatiana Rosa, ela fala particularmente sobre isso, né? E aí ela vai, inclusive, falar da família Viana, né? O Angel Reiner e a própria Angel, que continua esse trabalho até hoje, né? Como eles começaram, lógico que depois isso foi levado para a questão da terapia no Brasil, porque esse foi um desdobramento muito forte da somática, mas como eles começaram muito pensando isso, eles não chamavam, logicamente, de somática na década de 50, né? Mas pensaram muito essas outras possibilidades da gente ver corpo, da gente ver arte, da gente ver dança, da gente ver mundo, né? Interligando com as artes da dança, no caso deles, no caso das artes da cena, em particular, no caso deles, em particular, com a dança. E então, a gente vai fazer, e é uma introdução. Parece que é muito redundante esse último objetivo, mas a gente escolheu com muito cuidado ele ser o último, né? Porque a gente sempre pensar que o que a gente vai fazer aqui é muito introdutório, gente. Falar de assuntos tão complexos, como também a Tatiana Rosa fala no texto dela, né? De assuntos tão complexos, ainda tão emergentes, tão insurgentes, né? Numa disciplina, em um semestre, assim, é um desafio muito grande que nós estamos encarando juntos, né? Então, a gente vai fazer apenas uma introdução a essas questões, que são algumas mais atuais, né? A gente viu aí que o Thomas Hanna, na verdade, ele lançou o termo somático na década de 70, né?
algumas mais atuais, outras nem tão atuais, o Angel Vian, a Angel e o Klaus já desde a década de 50, né, tratando disso, saúde, arte e educação, tá? Então, mas pensar nessa introdução, a gente vai dar os primeiros passos nessas articulações e na construção desse conhecimento, pelo menos aqui nessa disciplina são os primeiros passos, né, e passos introdutórios, porque daí fica essa sementinha, né, para que ela possa germinar depois cada um como queira e se quiser aprofundar. Aqui tem algumas referências com acesso gratuito online que colocamos para vocês, tá? A gente tentou colocar aí alguns do que a gente acha que eles são realmente referências na nossa área, né? Por exemplo, a eutonia, esse livro Viver o Seu Corpo, gente, eu tenho o meu Viver o Seu Corpo, quando eu estava na graduação em Educação Física, eu comprei esse livrinho, né? O Ivaldo Bertazzo, que é de São Paulo, né, que é outra referência, a Thérèse Bertha, é outro que eu tenho meu livrinho desde a graduação, a Débora Bolsanello, que vocês já viram agora no vídeo do Barraco, né, a Bonnie, que ela tem, né, é a criadora do BMC, Body Mind Centering, o Antônio Damasio, que é um neurocientista português, que trabalha já nos Estados Unidos há muitos anos, né, ele meio que revolucionou, né, a arte e a dança com os livros dele. Eu falei que teve uma época que virou febre, né? Todo mundo, no sua tese de mestrado, doutorado, citava Antônio Damasio. O Feldenkrais, né, a consciência pelo movimento, enfim. E aí tem até um texto aí, né, gente, que a gente escreveu mais recentemente, eu com Ciane, um outro grupo que a gente tem, né, que chama Performar, Formar, Amar, Esqueceram de Mim, que foi publicado na revista Urdimento, que ele surgiu a partir de uma vídeo performance que a gente fez, tá? Então, quer dizer, ele surgiu muito, a gente montou um grupo de WhatsApp, discutimos muito, né? A gente primeiro fez a performance para depois produzir esse vídeo. A Sylvie Fortin, né, que é outra referência, né? Ela é canadense, outra referência somática no Brasil, ela tem vários textos publicados aqui. O José Antônio de Oliveira Lima, né, com esse texto, né, essa tese dele de doutorado, que é educação somática. A Jussara Miller, que já foi comentada hoje, né, esse texto que eu tenho que chama Processo de Criação em Dança. Vou tratar mais especificamente de como que eu alio o yoga, né, com os processos de criação em dança e a somática, tá? E essa revista que a gente organizou, que a gente já está trabalhando hoje com o texto da Tatiana Rosa, que eu acho bastante elucidativo, né, que é Processos Criativos de Educação Somática em Afetos, que foi publicado em 2006 no Cadernos do Gipsite, que é da UFBA, tá? A gente podia discutir um pouquinho os textos e os vídeos. Pode ser? Pode? A gente queria deixar primeiro, né, assim, aberto para vocês mesmo. O que chamou a atenção, a gente deixou bem aberto, né, o que chamou a atenção em cada um dos textos que vocês leram, né, ou dos vídeos que vocês assistiram, enfim. E como que isso já está dialogando com a prática, com a pesquisa de vocês? Professora, eu vou começar falando um pouquinho de uma percepção geral, já até porque eu acho que talvez eu vou ter que sair, talvez 15 minutos mais cedo, porque eu tenho que correr para a escola. Assim, eu acho que a primeira coisa é falar que, igual eu falei, parece que eu já conhecia educação somática, até nos meus ensinos eu já trabalhava com essa prática e eu não sabia que era esse nome, né? E entendi que ela vai muito além, né? Igual a gente até tem aqui no nosso grupo várias áreas, né? E às vezes a psicologia dialoga com a educação física, né? É muito mais amplo, né? Mas eu fiquei com algumas inquietações minhas mesmo. O primeiro é justamente ligado a essa situação, porque eu fazia, às vezes, um pouco, né, de educação somática, não em algum método específico, mas eu via que eu tinha
educação voltada para o corpo no geral. Mas, assim, eu achei uma questão muito, assim, acho que, assim, muito, às vezes a academia não leva as coisas para o prático, lá para a escola, né? E aí eu vejo algumas até, algumas falas, até principalmente alguns vídeos, que o pessoal fala que não é difundido, às vezes, na academia de ginástica, não é difundido na escola, principalmente na escola pública, né? Então, assim, eu acho que alguma coisa, então, assim, algumas perguntas que eu fiz aqui, rapidinho, seria assim, se espera que a educação somática seja amplamente divulgada, igual a gente vê à vontade, a gente não deveria facilitar esse acesso? Eu vi que algumas coisas, muitas coisas, são compradas, não é um curso que é dado, né? E é claro, e eu entendo que ela é ampla, não é uma coisa que dá para fazer em uma semana, uma sentada, é ampla, mas talvez não desse para dar uma simplificada, para a gente começar a trabalhar isso, para depois a pessoa, por conta própria, ela ter a ideia de procurar. Então, assim, eu acho muito mal difundida, né? Muitos cursos têm que ser pagos, têm que ir atrás, e a gente sabe que realmente não é uma coisa que se aprende simplesmente fácil assim. Então, uma das inquietações minhas maiores foi essa, que não é difundido para o povão, né? Então, eu acho que uma das visões que eu tive foi essa. Então, assim, é só uma inquietação que eu trouxe. Deixa eu ver aqui. E aí, algumas coisas também na formação do método, né? Eu vi que tem a SMETA, né? Que, de certa forma, dá uma certificada, né? Mas eu fiquei em dúvida ainda na formação, se a pessoa, ela estudou com fulano e tal, ela vem daquela escola, se ela pode fazer aquele método. Então, o que eu tive mais foi inquietações de que questões prontas, né? Alguém mais gostaria pensou nesse sentido, que daí talvez a gente possa fazer uma discussão sobre isso, né? Assim, é muito interessante quando o Rogério traz isso, né, Rogério? Porque assim, a gente hoje, eu e Valéria, a gente combinou de encontrar 8h30 antes de vocês entrarem. E isso foi uma das discussões que a gente teve, né, Valéria? Mas é uma discussão que a gente sempre tem, Rogério, né, na nossa área. Porque se você for pensar, por exemplo, agora o Body Mind Centering, ele está sendo ministrado no Brasil, né? Mas ele tem aquela marca registrada, né? Só pode ministrar quem já fez o curso. O curso inicialmente só era dado nos Estados Unidos com a Boni, quem falava inglês, né? E agora essa turma já tem um número grande de alunos, né? Que estão dando o curso no Brasil, mas pelo que eu tenho acompanhado, ainda é uma formação cara, né? Enfim, que não é acessível a todos. Mas isso é uma questão que a gente sabe que, de novo, né, com o tempo, isso vai se diluindo, né? Porque daí esses multiplicadores que estão sendo formados, eles vão começar cada vez mais a permitir que isso chegue nas escolas, que isso chegue nas academias, né? Porque isso vai demandar não só, né, uma abertura em termos de questão de acessibilidade financeira, mas como é a somática, a gente não pode pensar a somática como métodos e técnicas, né? O próprio Thomas Hanna, ele tratou, né, a somática inicialmente de um conjunto de técnicas, mas hoje a gente já expande isso, né, e trabalha a somática como um campo expandido de se pensar o corpo, de se pensar as propostas, pensar a arte, a dança, o mundo, né, perspectivas diferenciadas. Então, hoje a gente sabe que, a partir do momento que essas pessoas, vocês aqui nessa disciplina, que a gente começar a conhecer melhor, a entender melhor que somática, por exemplo, não é técnica, não é um método, não é uma proposta, né, mas que é esse campo expandido e essa forma de se pensar, né, a gente vai começando a perceber como que Alba, como que você, Rogério, como que a Andréia, como que a Valéria, a gente não necessariamente, a gente precisa ser formado, por exemplo, em BMC, para a gente trabalhar com alguns princípios. Eu não sou formada em nada disso, gente. A minha formação é em yoga. Isso eu tenho. Eu fiz um curso, eu sou formada em yoga, né? E tem um curso específico, foi pago também, não foi muito barato, mas eu nem trabalho, eu particularmente trabalho com yoga.
Eu uso dos princípios e vejo o que os princípios do yoga articulam com os princípios do BMC, articula com os princípios da eutenia, da Feldenkrais, e a partir daí eu já trabalhei no meu projeto de PIBIT com somático em escolas. Trabalho com isso, comecei a trabalhar com isso em 2009, né? Porque assim, só enterrando, a gente tem alguns métodos lá, por exemplo, o Pilates, o Yoga, o Tai Chi, que a gente fala, poxa, conheço alguns métodos de lutas, né? É mais difundido. Aí agora, mas eu achei interessante dessa fala de trazer a ideia da educação somática, né, do somático mesmo, não só ficar preocupado no método, realmente, que é parte, né, alguma coisa. Não se sentir que você tem essa obrigação de ter uma formação para você trabalhar com a somática. Mas eu acho que é um grande salto. Tem uma recém, assim, também isso é muito novo, essa ampliação, essa cena expandida que a Alba está trazendo para a somática, ela é nova. Tem ainda uma geração que tratava a somática como um lugar muito fechado, não incluía pilates, não incluía yoga, não incluía tai chi, não incluía nada disso, né? Então, essa é uma cena realmente nova, digamos assim, né? No campo da própria somática, o que é muito bom, né? Que é a possibilidade desse lugar ser também, eu vou usar como... Eu sempre vou fazer relação com Paulo Freire, gente. Eu tenho feito muitas formações que a gente fala, a gente também não... Paulo Freire, para nós, não é método, não é teoria, é uma filosofia. São princípios, são constitutivos, né? de epistemes, é uma forma, são formas de se pensar. E é bom demais, eu particularmente, que isso esteja chegando na somática, né? Porque é isso, assim, eu acho que o Rogério foi perspicaz, né, Alba? Ele já chegou no ponto que é o mais difícil. A somática é cara, ela você, além de tudo, se você não tem que ir nos Estados Unidos, você tem que ir no Rio de Janeiro ou em São Paulo, enfim, é muito, é nada inclusivo, nada acessível até então. Realmente, eu particularmente tinha até receio de trabalhar. Teve um momento da minha carreira porque eu sentia até um pouco de vergonha, né, de propor aos alunos um conhecimento que eles não iam ter acesso. Era muito caro, né? Eu tive algumas chances, algumas oportunidades, porque também já era professora, mas muito caro. O BMC foi uma formação que eu não consegui fazer, que na época eu não tinha esse dinheiro para fazer, em hipótese alguma. Então, imaginem vocês que realmente não tem nada de acessível. Além de tudo, algumas técnicas têm esse tal desse R. Você ainda tem que ficar pagando para usar aquela técnica. Então, tem uma discussão de mercado de trabalho, né? Eu acho que tem várias camadas, é uma cebola assim, que a gente precisa discutir a partir de lugares diferentes. Tem jogos de poder, né? Também, não imaginem que não tenha disputa. Tem disputa, tem mercado de trabalho, e tem a universidade pública chegando meio que desmontando, porque o nosso curso de dança, a gente tem a disciplina. Eu dou essa disciplina várias vezes, inclusive para o teatro. Chama Artes do Corpo, mas são toda constituída de princípios somáticos. Então, já meio que dando uma rasteira, eu falo, isso eu gosto, né? Vamos dar uma rasteira nesse povo. Eu me sinto confortável, eu sou de Goiânia, eu não estou eu sou do interior, eu não estou na rota importante do pessoal da somática e eu vou de rasteira, eu vou de negativa, eu vou passando.
Acho que tem que ser assim. Eu acho interessante no vídeo do barraco da Débora, e aí a Clarissa Guaraná no final ela fala, né? Fala tudo, muita coisa sobre educação somática, e no final ela fala, ó, nosso curso está à venda em tal lugar, tal, tal. Aí você fala, uai, mas como assim, não é? E aí, às vezes, a gente abre o YouTube e escreve lá, educação somática, uma aula, né? Não aparece quase nada, é 2 aulas, porque é muito preso aquilo. E eu mesmo já penso até no colóquio, algumas coisas de porque assim, eu quero trabalhar a ideia que eu vou trabalhar na escola, que é de trabalhar a educação somática com meus alunos, né, nas minhas primeiras aulas. E aí eu falo, mas aí eu vou procurar alguma coisa para mim olhar, né, para mim ter uma ideia, para mim experienciar, e a gente não acha. Então, assim, a questão da difusão, né, que eu acho que é mais triste, mas a ideia mesmo seria essa mesmo, de trabalhar essa educação do corpo, talvez até em cursos de formação superiores, né? O da educação física tem uma disciplina de educação somática, né? Que aí você aprende a trabalhar aquele autoconhecimento com a criança, né? Que a gente está na escola e tal, ou com um adulto do eixo, alguma coisa assim. Então, Rogério, deixa eu tomara só. que você vá ao colóquio, né, com a gente, Alba, porque eu quero ensinar um monte de coisa legal que eu sei para você usar. Rogério, deixa eu só te falar. Talvez, gente, é tudo da forma como a gente joga. Por isso, assim, talvez se você jogar a educação somática, você não vai achar. Mas se você jogar técnicas, principalmente nessa pandemia, gente, choveu, tá lotado. Depois, se você não encontrar, eu te passo algumas. A gente está lotado, está lotado, está lotado. De aula de Vou autoria. pesquisar O que melhor. vocês quiserem, tá? Agora, de novo, como a Valéria falou, foi uma das coisas boas da pandemia. O pessoal resolveu abrir as portas, né? Até E A Bonnie fez um monte de vídeo, a gente fez um monte de aulinha com ela, eu transmitindo. eu estou fazendo até hoje, tem 1 ano e meio que eu estou fazendo aula com a Bonnie online. Eu falo, eu não pago mais nada, eu só faço de graça. Tá, gente, mas aí é que tá. Mas assim, por exemplo, com a Bonnie, né? Porque ela tá dando, ela pede quem quiser pagar, pode pagar. Quem também falar que não vai pagar, não paga nada. Pay from the heart, paga do coração, que ela tá chamando, essa bolsa dela. Mas só precisa falar inglês, né? Precisa falar inglês. Mas tem muitos do pessoal que estuda com a Bonnie que está dando em português também. Tá? Então, só para vocês terem essa dica aqui. É o que eu sempre falo também, né, gente? Aos poucos a gente tem que ter um pouquinho dessa paciência e a gente se encarar como multiplicadores. Vocês, né, a partir do momento, talvez alguns que estão começando mais especificamente agora nessa disciplina, vocês não só vão poder começar a trabalhar na escola, onde for, mas vocês vão começar a se tornar multiplicadores, tá? Que eu acho que essa é. Alba, eu acho que assim, ó, esse é um conhecimento, viu, Rogério, muito complexo. É muito amplo. Então, na verdade, a gente passa a vida inteira. Então, não importa, eu estou começando e vou seguindo me capacitando. A área de somática é uma área realmente ampla demais, são muitos conhecimentos, um puxa o outro, você vai se interessando por isso, aí quando vê tem um novo bordado, aí você já quer fazer uma jaqueta, aí você já quer fazer uma coxa, e é isso. Então, assim, é tomar isso como filosofia mesmo, né? Achar que você está achando interessante e importante aquele conjunto de conceitos, né? Embasando a sua prática como professor, e aí você vai aprendendo, porque realmente é muito grande, né? Eu particularmente, por exemplo, consciência pelo movimento é a técnica da Angel Viana, que eu fiz bastante. Mas conheci bastante sobre eutonia e gosto muito de Feldenkrais. Mas nunca tive tempo de fazer muito Body Mind Center. Agora que eu estou fazendo. Imagina, tem 30 anos que eu estou nessa jornada. Então, mas isso é tão legal, né? Porque a gente sabe que sempre está vindo tem muita coisa para se aprender. Então, gente, eu estou até escrevendo aqui, né?
E a gente não pode esquecer também que a gente pode criar as nossas próprias propostas. Isso que eu acho mais rico, sabe? Né, a própria Isadora Duncan lá, ela já falava que ela não queria deixar nada muito fechado, que ela só queria deixar os princípios, né, para que as pessoas criassem a partir daí, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, a Ciane Fernandes, ela é formada em arte do movimento de Laban, coreologia, né? Mas ela, a partir do momento das sacadas somáticas, ela deixou de só seguir essa proposta de Laban, e ela criou uma proposta que ela hoje, ela tem várias pessoas que trabalham com a proposta dela, que chama somático performativa, né? Então, a gente pensar isso, como que eu, a partir desses princípios, eu posso criar o meu próprio caminho, que tem a ver com o chão da minha escola, com as fissuras, com as rachaduras que eu tenho que enfrentar no meu dia a dia. Eu sou assim, gente. Eu falei para vocês, eu sou formada em yoga, mas acho que vocês nunca vão me ver dando uma aula de yoga sozinha, pura. Né? Eu vou misturar eutonia com yoga, com Laban, com Feldenkrais, né? E é isso, que é esse leque para você daí, você falar, e qual que é então, né, para esse público, para esse momento que eu estou vivendo agora, o que eu posso trazer da somática para estar desenvolvendo aqui, né? Eu prefiro a palavra desenvolver que aplicar, né? Porque desenvolver sempre dá essa ideia da continuidade, né, de que você não está trazendo algo também que já está pronto, pensado previamente, que você vai desenvolver junto com o público com o qual você está trabalhando. O Jovair levantou a mão. Isso é só aproveitando o desfecho, né, de falar dessas linhas, dessas vertentes, né, que a somática ela traz, né, porque apesar da somática ela ter sido originária da terapêutica, né? Eu acho legal ali o surgimento dela com os autores lá, né? Da autocura, né? Sempre um com uma patologia para voltando à consciência do movimento para essa autocura. E o legal, igual como a Alba disse anteriormente, que cada um tem um caminho, né? Apesar de tudo ser somática, mas cada um tem o que? As suas trajetórias dentro dessa perspectiva. E trazendo um pouquinho também aqui de algumas capacitações que eu fiz, igual, por exemplo, eu fiz um curso com a Marinês Calori, né? Que, por exemplo, ela é da somática. Mas eu acho interessante a linha dela, que ela é da parte da ergonomia, né? Então, ela trabalha essas questões posturais, né, dentro da educação somática. Então, trabalha ali o processo dos vetores para tal o quê? Trazendo a consciência do movimento e evitando alguns tipos de lesões. Da mesma forma que já a Jussara Miller, ela já traz o quê? A descoberta do corpo vivo, né? Do corpo que respira, da conscientização do movimento, que é o que eu acredito que está mais associado com a prática de quem está na escola, com a dança, né? É o quê? Trazer a consciência do movimento, né? Então, acho legal essas vertentes, igual você disse, vocês também podem criar. Tem inúmeros caminhos, mas isso não quer dizer que nós precisamos seguir esses caminhos estabelecidos, mas que talvez possamos, então, dentro da nossa prática, dentro das nossas aulas, traçar uma trajetória diferente que articula, né, que coaduna junto com a somática. Isso mesmo. Eu não sei se foi a Alana ou o André. Ah, o Paulo. Então, o Paulo. Uhum. Posso falar agora, professora? Perdão pelos o entre e sai, gente. Tive uma dificuldade aqui com o Note, fui pelo celular agora. Eu queria falar um pouco do meu contato com as técnicas somáticas, quando eu fazia parte do curso técnico em dança contemporânea enquanto aluno. Essas técnicas, a gente passou por um estudo bem superficial sobre, né, esse conjunto elaborado de técnicas e já na época eu comecei a perceber que essa tal de dança contemporânea que eu fazia, né, ela estava embebida da somática, naturalmente, talvez da somática, com contact improvisation com muita força aqui em Goiânia. Eu quero trazer também
essa coisa para minha história, para eu também ajudar eu me perceber mesmo, né? Em que momentos da vida eu tive contato com a somática e eu me reconheci bastante nos três textos, porque eles vão citando, né, processos que aconteceram que eu pude perceber um pouco no contato que eu tive com a somática, né, no âmbito desse curso técnico. Fora esse estudo teórico, né, na prática, a somática já chegava mais como situações de aula, talvez provocações diferentes, de uma dança que era um pouco diferente da maioria, que não tinha uma base da qual partir, né, como a maioria das outras técnicas, as outras poéticas, perdão, vou preferir usar esse nome. E esses espaços, né, em que a somática era incluída estavam também ligados, né, na minha prática, na minha vivência, com questões relacionadas à prevenção de lesões, mais para esse lado terapêutico, né, pensando no corpo, essencialmente um corpo material, e não é isso, né, que a somática propõe, mas o contato que eu tive, aparentemente, como eu posso perceber agora, tinha essas distorções, né, um pouquinho diferentes. Mas apesar disso, né, essas práticas se mostravam interessantes, porque a gente conseguia, mesmo através de um olhar enviesado, né, por como essa prática chegava, a gente conseguia estar em lugares outros, outras sensações, outros sentimentos, outros afetos e, portanto, outras danças, outros movimentos, né? E aqui em Goiânia, eu percebo, né, até eu citei ao longo da conversa um artigo que eu publiquei, né, fruto da especialização que eu fiz em pedagogias da dança, que eu venho refletir sobre essa tal de dança contemporânea, né, em Goiânia, que na verdade, depois de refletir, né, a gente percebeu que basicamente o que se constituía, né, o que era se falado em dança contemporânea em Goiânia, na época que eu escrevi, eu consegui enxergar que tinha aspectos muito duros ainda da dança moderna, das técnicas de dança moderna, e que isso representava quase um todo. E hoje eu posso perceber, fazendo a leitura, né, dessa mesma coisa que eu fiz a pesquisa anteriormente, de que também a presença das práticas somáticas estavam, né, configurando esse terreno que Goiânia estava chamando de dança contemporânea. Tem até um artigo mais recente das professoras Valéria e Luciana Ribeiro, orientadora, acho que do Jovair, né, e de alguns outros, que elas vão tratar, né, fazer um recorte a partir de uma pesquisa e de um projeto que foi feito, né, e fazer essa leitura da dança moderna, acho que da década de 70, né, nesses entremeios. Então a gente consegue perceber que o que a gente conhece aqui em Goiânia, e mais especificamente a dança contemporânea, como ela existe hoje e existiu nas duas últimas décadas, é muito embebida das práticas somáticas, muito, e até em grupos profissionais como a Quasar, e a minha formação em dança contemporânea foi quase toda com ex-bailarinos da Quasar, que tinham graduação em dança ou em algumas áreas e, portanto, podiam dar aula no curso técnico. Então, a gente teve contato, né, com esses professores, né, e a gente pode perceber também que na prática da Quasar, né, eu tive presente na companhia como aluno da companhia jovem, que isso era praticado lá. Então, de uma forma geral, a gente consegue perceber que a somática esteve presente, né, em diversos campos. O professor Adriano Bittar, como a gente vai estudar alguns textos deles, ele também foi meu professor. Conheço, inclusive, o projeto de um dos artigos que a gente vai ler, que é do grupo NECA, que ele fazia parte. Ele foi meu professor, a Erika Birs, que faz parte, foi minha professora, que são pessoas que hoje, né, hoje, falando do nosso recorte temporal do contemporâneo, né, tem seus próprios modos de fazer dança, tem seus próprios modos de pensar, perceber aquele corpo em situação cênica, não ignorando que esse corpo ele é o corpo cotidiano que vive. Ele, portanto, também dança. Então, enxergar esse corpo, trazer o pertencimento do corpo para si, acho que é um conceito, um conceito, né, é uma ação que a somática traz para as diversas áreas da qual ela transita, muito importantes. Para algumas é até uma novidade. Talvez para a área da dança seja até algo que já vinha sendo trabalhado lá desde as danças modernas, mas para outras áreas com
outras áreas ligadas às ciências médicas, biológicas, às terapias e tal, isso seja mais novidade. E o quanto isso é enriquecedor da somática. E só para fechar, lá na escola pública, né, meus 11 anos de experiência na escola pública, eles são com crianças, sempre da mesma faixa etária, de 6 a 11 anos, os anos iniciais do ensino fundamental, como a gente conhece atualmente. Nesses 11 anos de prática, eu comecei a perceber o quanto é contraditório o nome da educação que a gente chama de formal. E estudando somática novamente, a gente consegue perceber o quanto partir de uma forma é algo que pode causar prejuízos ao longo do processo e enviesar para onde que a gente vai caminhar. Mas lá na escola pública, eu acho que trabalhar com somática, que é algo que esteve sempre incluído no meu processo de educação nessa parte do ensino fundamental, é algo até um tanto quanto insurgente, porque a educação formal, essa forma que a gente se refere, é a forma de fazer algo. A forma de fazer algo que não é arte, que é português, matemática e todas as outras coisas que tem na escola, são formas ainda duras, advindas das ciências modernas e todo o método científico que elas trouxeram, desde o exercício filosófico, que depois virou o método científico, sempre a gente esteve preocupado com a forma, né? A dicotomia corpo, corpo-linguagem, corpo total, corpo presente, corpo não sei o quê. Eu até coloquei aqui nas minhas páginas de anotações, né? Será que o corpo não se basta? O corpo em si só ele já não se referencia todos esses aspectos que a gente fica chamando atenção. E a gente percebe que a gente só chama atenção porque sempre foi diferenciado, né? Essa tradição filosófica aqui nos trouxe até aqui para esbarrar e tentar entender o corpo como acho que um organismo total, né? Presente desde o político até o social. E essa forma lá no ensino fundamental das outros componentes curriculares, das outras disciplinas, eu acho que não tem se mostrado mais eficaz. Eu que estou na escola pública, reconheço, até por mecanismos estandarizados de avaliação, isso já não se mostra, né? Eficaz, não que eles sejam, né, os melhores para captar isso ou para fazer a gente perceber, mas até nisso que é algo assim, cheio de métodos e simples, não está dando certo. Então a arte e dentro, né, a somática dentro do campo das artes e dentro dos outros campos de onde ela está, né, ela tem esse poder de fazer essa reflexão da gente conseguir trazer de volta o sujeito, o eu, deslocar talvez da educação que tem uma forma muito dura e perceber que se essa forma existir, talvez ela seja uma espiral que começa, mas depois volta lá no início, começando de novo. Então, acho que essa coisa da forma, a somática vem questionar, vem trazer, vem deslocar esse senso de novo para o eu, que é muito diferente dos conhecimentos de origem, né, eurocêntrica. E aí a gente também tem que incluir a somática dentro, porque talvez ela seja difícil, não acessível, porque aparentemente tudo que é eurocêntrico vem de fora, né? Vem para certas pessoas ou vem com uma roupagem que vai encontrar conforto só em certos corpos que vão ter direito de estar naquele lugar. Então, assim, acho que são divagações mesmo, como a professora Alba citou, falou várias vezes, acho que são apontamentos, eu até esqueci a expressão que você usou, professora, mas são divagações. A errância, né? A errância. Eu até coloquei aqui, no barraco tem algumas das discussões, né? Assim, o barraco trouxe, né? Eles falaram da coisa, inclusive da perspectiva de como que algumas chegaram no Brasil com muito eu-somática, vamos dizer assim, né? A pessoa também muito centrada muito nela, né? E esquece essa questão que você comentou agora do social, né? Então, enfim, muito bom. Só para a gente não perder a questão do tempo, inclusive, gente, eu não sei se foi a Andréia ou a Alana, eu acho que foi a Andréia que levantou primeiro. E aí, então, a gente... Não, foi a Lana? Então, foi a Lana, Andréia e Maíra, que é que eu estou vendo aqui com a mãozinha levantada. Pode falar. Então, gente, para mim também bastante coisa, bastante novidade aí, juntando aos textos e as reflexões que todo mundo está trazendo também.
Aí eu me peguei pensando em anotações que eu fiz também enquanto lia o material. E aí tem uma anotação aqui que eu coloquei pulsão e forma, da Inga, não sei o nome dela. Ingard, eu acho. Ingar Bartenieff. Isso. Pulsão e forma. Isso me chamou muita atenção no texto, que foi uma breve história das práticas somáticas, porque acho que fiquei pensando se poderia relacionar isso da pulsão e forma com aquilo que a gente estava falando do gesto e Lacan. E aí, muito legal, porque eu estou fazendo uma outra matéria, design, educação e autonomia, e aí essas anotações se cruzaram também dessa outra disciplina que eu estou fazendo na UFMG. Só para, gente, eu acho que a Alana não, acho que você não sabe quem que é a Imgar, não, né? Não, por Alana? isso que eu estou Ah, jogando. tá. A Imgar, ela era fisioterapeuta, ela trabalhou muito tempo com Laban. Então, permitir aqui. Aí, então, ela a partir, né, quando Laban morreu, inclusive, ela deu continuidade o que hoje a gente conhece como sistema Laban-Bartenieff, que é outro que tem o direito autoral, você tem que fazer o curso na Inglaterra ou nos Estados Unidos, né? A Regina Miranda fez, ela dá o curso de formação no Brasil, a Regina. E quem sistematizou, porque o Laban morreu muito cedo, né? Ele morreu com 50 e poucos anos, o Rodolfo Laban, da arte do movimento. Aí quem terminou de sistematizar e trabalha, por exemplo, eu acho que pouquíssimas pessoas talvez façam aqueles cloches da dança contemporânea, Paulo Henrique, por exemplo, e quase ninguém sabe que aquilo vem da organização corporal de Imgar Bartenieff. Vou ficar fazendo cloche para cima e para baixo, né? Então, até quando eu falei, por exemplo, que eu acho que a gente pode, deve misturar e tal, não sei o quê, mas eu acho que a gente pode fazer isso, mas a gente tem muita consciência e conhecimento da onde também que a gente está bebendo, porque eu acho que esses referenciais são extremamente importantes. Mas tá, pode continuar. O que mais você anotou? Não, com certeza, são todos esses referenciais, e aí dessas provocações que os colegas já trouxeram da dança, né, do corpo na escola, já joga a gente para outro lugar também, né, desse pensamento do corpo. Mas aí também, desculpa, gente, é que eu tô pegando as anotações sobre os textos, o Alexander Camp também, quando ele fala de um estado. Sim, porque eu estava sacando que a somática tem muito da desconstrução, né? Fala muito tempo do desconstruir. E aí esse Alexander Camp que fala dessa prática para contribuir com um imaginário social alternativo. Isso me chamou muita atenção também, um campo aí da somática que vai a partir do indivíduo e que vai reverberando coletivamente, né? E é isso, imaginar o impossível, né? Isso me interessa muito, daí também pensando no campo da representação, do teatro, né? Ou quando você fala da somática, também essa vertente de trabalhar, a gente trazendo aqui deficiências, né? O Parkinson, não sei o que, a inclusão, enfim, muita coisa, né, que não está no horizonte da representação e que a gente precisa incluir. Exatamente, né? E a gente então pensar que no Brasil, principalmente, né, hoje já tem uma linha que tem uma pesquisadora norte-americana, que é a Jill Green, que ela trabalha com a somática social, ou somática crítica, né, Valéria? Inclusive no Encontro Internacional de Somática que teve ano passado em Brasília, ela participou, mas então vai pensar nesses assuntos, né, que não é só a autotransformação, que eu falei que ela é fundamental, né, mas como que essa autotransformação, ela não está desconectada de uma transformação social mais ampla, que abarca as questões decoloniais e da inclusão e por aí vai. Né, as outras reflexões, né? O individual não está desconectado do social, e isso é muito da neurociência, né, gente, também. Neurociência, quando Antônio Damasio vem falar de neurônios espelho, os neurônios espelho são justamente esses neurônios que a neurociência tem falado, que eles espelham, está ligado à empatia, né, porque eles espelham o que o outro está sentindo. Isso é um estado que a gente eternamente tem chamado de empatia, né? Mas o quanto nós temos nos tornado menos empáticos.
Que a gente não quer mais espelhar o que o outro sente, a gente só está preocupado muito com o que eu sinto, né? A gente parece que está voltando ao conceito original, que somática era somatizar a dor, né? A partir de uma experiência sua com outra pessoa, ou com o mundo, ou com o peso das coisas. Esse é um nascimento, né? Essa palavra somática, psicossomática, né? Ela nasce da própria psicologia, né? E ela é um conceito muito, muito estudado, inclusive muito importante. E só que o Damásio ele vai alargando a partir da neurociência esse lugar, né? Nós temos no cérebro, né? A medula, a nossa medula espinhal, ela entra no cérebro. Nós temos áreas afetivas que se conectam com todas as áreas. Então, ele vai mostrando como que as nossas células elas estão misturadas com as emoções. E ele começa a mostrar isso, né, de uma forma, digamos assim, mais concreta, né? E como que agora a Alba fala uma coisa, eu me dá até uma certa tristeza. A gente tinha certeza, né, Alba, que o século XX a gente ia melhorar muito como pessoa. Eu vivi muito a construção de um pensamento de corpo, de rompimentos dicotômicos, de toda a experiência da expressão corporal, da consciência corporal, da chegada de novas questões integradoras do corpo. E, às vezes, eu acho que isso se ruiu um pouco, eu não sei. Eu me vejo ainda em guetos, né? Claro, a gente tem os pares, como nós aqui, né? Que a gente entende aquilo que a gente está falando. Mas eu vivo muito em escola, sabe? Muito mesmo. E eu não sei realmente, eu gostaria de estar vendo, acho que um movimento, pelo menos aqui em Goiás, muito mais do que estou vendo. Depois eu vou contar para vocês uma experiência que tive, mas não hoje, outro dia. Tá certo. Que é um pouco chocante. É um processo lento, né, gente? É um processo lento. Mas, enfim, né, hoje é dia 28, né, gente? Se a gente for pensar que amanhã, 29, que dentro da cultura europeia é o Dia Mundial da Dança, que é as cartas de Nover, né, que traziam vários princípios que são aliados a princípios somáticos, né, foram escritos no século XIX, e ouvir a fala da Valéria, a gente se põe, né, a pensar como que isso é lento. Estamos aí, né, no século XXI, 2022 do século XXI, ainda batalhando por enfrentar desafios que Nover falou lá em meados do século XIX, né? É isso. Maíra, eu acho que a Andréia não tem mais a mão levantada, nem Giovana, então acho que é Maíra. E que a gente está chegando no momento final da aula, a gente passa muito rápido. Eu baixei a mão pelo tempo mesmo. Ah, tá, eu imaginei. Ah, você não quer falar, não, Andréia? Quero. Então, eu vou fazer uma retomada, né? Aí, sobre a questão aos textos expostos e aos vídeos. Quando comecei a assistir o primeiro vídeo, né, o Barraco, a Débora fez algumas colocações que eu fui anotando, e aí quando eu ouvi a primeira vez a palavra somática, eu já fui, né, no Google, falei, eu não sei nada a respeito, e fui fazer uma retomada para me situar do assunto, para mim, né, tentar compreender a temática abordada. E aí, nesse processo, né, eu vi a questão quando a gente pesquisa sobre questão de valores também, sobre a questão da falta, digamos assim, da disseminação sobre esse tema ser abordado, e mais principalmente, né, eu voltei um pouco na história, fui lá desde o começo da questão de ser experimental, para depois voltar à leitura. E aí, durante essa leitura, não consegui concluir toda a leitura, mas eu percebi que ela permeia vários campos filosóficos, antropológicos, né, com vários ideais de cada autor que vai trazendo essa questão da somática,
né, voltado para a educação e para as práticas e os saberes sobre o corpo, sobre o movimento. E aí eu me peguei em volta de várias informações e das anotações que eu fiz sobre a questão da Débora, quando ela fala assim que foi contratada, né, por uma empresa para poder ensinar a pessoa a ter postura. E aí eu me senti nela naquele momento, né, que ela, na verdade, ela estava sendo contratada para criar impostores. Então, aí que eu comecei a me integrar do assunto, né? Então, eu achei bem interessante, não vou ficar com muitas delongas aqui para não tomar mais o tempo aí da Mayra. Então, assim, realmente eu tive que fazer um retrocesso para me inteirar e para depois ir entendendo essas questões, igual do Carlos Eduardo, que ele fala a questão do erro, e fui pegando pinceladas, né, de cada ideia, de cada autor, de cada pesquisador a respeito, para juntar e formular uma ideia própria, né, para daí eu dar continuidade ao meu aprendizado, que eu falo que é uma folha em branco, estou aprendendo do zero aqui. Não é, né? A gente começa lá do Rogério falando das questões, né, de reserva de mercado, vamos dizer assim, dos direitos autorais, né, da elitização da somática. Aí a gente vai, né, do Paulo Henrique falando sobre a dimensão social da somática também. Enfim, aí vem a Lana, André, cada uma trazendo. Muito bom. E aí, dessa forma, a gente já vai discutindo, trazendo o que foi mais voltado para o interesse de cada um que tem a ver com a sua pesquisa, né? Então, tá. Gente, então, agradecer mais uma vez a todas, todos e todos, né? Agradecer muito. Agradecer muito. E só uma sugestão, se alguém na próxima aula quiser pegar um conceito mesmo também, tá? Falar assim, olha, esse conceito a gente poderia explicar um pouquinho melhor, porque a somática também é cheia de conceitos. Conceitos, às vezes, um pouquinho difíceis, talvez. Talvez a questão, por exemplo, a Alana falou da pulsão e forma, né, da Barthénieff, talvez a gente pudesse falar um pouquinho melhor sobre pulsão e forma, né? Com certeza. Tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Maravilha. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Mas foi ótimo, né? Para mim, parece que passou rapidinho.